Estamos voltando. Eu agora fiquei esperto. Sabe o que é que eu descobri? É. Quando a gente deixa a sala acabar, ela fica no history e desaparece no outro dia. Quando a gente sai pelo menos um minutinho antes de acabar, a gente salva lá no IGTV e fica guardadinho lá. Olha. Ah, que legal. Aí por isso que eu encerrei, já salvei lá, tá guardadinho lá, então quem quiser assistir tá lá, não vai desaparecer amanhã. Então pode ser porque a gente consulte depois. A gente vai aprendendo, né? Eu sou broquinho na tecnologia, mas vou mexendo e vou descobrindo. É, pois é. Pois então, assim, é só para a gente terminar, para a gente concluir, né? Dizer que tenham paciência, os pais, os profissionais, né? A gente precisa estudar sempre. É um tema muito novo, né, para a gente, para a fonoaudiologia. A gente tem as nossas publicações recentes, né? Vem de 5 anos para cá. Mas, queria falar que às vezes as pessoas falam da integração sensorial porque não tem um conhecimento da importância, o quão a integração sensorial é importante. Aí eu só reforçando que a gente tem muitas publicações, nós já temos evidências científicas comprovadíssimas sobre a importância da integração sensorial no atendimento, né, de crianças com autismo ou com seletividade alimentar. Então, E aí, deixa eu só pegar a sua fala para me dizer o seguinte: a integração sensorial é uma proposta de intervenção do terapeuta ocupacional, que sim, trabalha pontualmente a partir de uma formação específica para esse fim. Agora, a gente não pode esquecer que não é porque o terapeuta ocupacional trabalha com integração sensorial que eu vou deixar todas as propostas ligadas à sensorialidade a cargo dessa intervenção, tá? Eu gosto de dizer isso para a gente entender assim. A terapia ocupacional trabalha com ela é integração como um todo, né? sensorial. Isso. Mas nós, famílias, professores, atendimento de ordem diversa, trabalha com elementos sensoriais, com estimulação sensorial, que não é a proposta de integração sensorial, mas são ferramentas interessantes para que essa questão seja É. continuada de todas as formas. Por Né? isso que é bom quando a gente está fazendo a terapia, né? Por exemplo, a terapia para seletividade alimentar que o Fono está fazendo, eu sempre faço com a mãe do lado. Ou com a mãe do Isso. lado, se a mãe não puder vir, ou a cuidadora. Eles precisam participar para entender e reproduzir isso em casa. Mas é como Exatamente. você falou, bem falou, é de todo mundo mesmo. Né? Tá certo? A Da integração equipe que sensorial atende. é terapia ocupacional, mas estimulação sensorial são É. elementos que todos nós fazemos em todos os Podemos espaços de fazer. convivência. Né? Até o momento em que a criança vai para um parquinho brincar, ela está fazendo inconscientemente a autoestimulação sensorial, que não é a proposta de integração sensorial, porque tem mecanismos de avaliações específicas, tem perfil sensorial que é analisado e é avaliado para chegar ao ponto de se criar um programa específico para cada caso, que é uma abordagem do terapeuta ocupacional. Mas as vivências sensoriais a gente tem em todos os lugares, tem em todos os espaços, e no contexto familiar é mais importante que a família entenda que tudo que se faz voltado a essas questões de ordem sensorial só trazem ganhos à criança com autismo. Né? Sim. Se for uma condição de outro diagnóstico, também eu preciso continuar os serviços que está se propondo, aí, como você disse, é importante de vez em quando convidar o pai e a mãe para entrar na sala de atendimento. Ele não tem que estar ali todos os dias. Ah, porque ele quer entrar toda a sessão. Não, não é assim. Quem vai definir como vai ser esse convite é você. Mas ele pode ser convidado por você para ele entender por que você usa esse jogo, que tipo de outro recurso em casa, que não seja aquele caro, comprado, ele pode utilizar para continuar essa proposta. Em casa, a gente diz assim, por exemplo, um profissional da psicopedagogia trabalha com a caixa de areia, com a proposta psicopedagógica. Mas em casa, com uma bandeja qualquer, e areia, ou arroz, ou milho, ou outras questões, a mãe pode estimular outras questões que é diferente da proposta do psicopedagogo, Sim. mas é uma estimulação dentro da questão sensorial também. A psicopedagogia tem um foco no ensino e aprendizagem. Em casa, eu estou levando a criança a habituar-se aos diversos estímulos que vai fazer com que ela possa melhor aceitar outras questões. Então, para quem está chegando agora, que não estava na outra sala, nós estamos falando de autismo, sensorialidade e seletividade alimentar. Estamos no segundo momento, já daqui a pouquinho a gente se despede, né? Porque a gente não vai passar o dia inteiro aqui conversando.
mas a gente se despede já já, mas para a gente entender que, ao falar de alimentação, eu não posso deixar de falar de movimento, eu não posso deixar de falar de sensorialidade em todas as suas apresentações, eu não posso deixar de falar de vestuário, que é sensorial, eu não posso deixar de falar do banho, que é sensorial, da hora de dormir, que é sensorial, do momento que antecede a alimentação, que é sensorial, até chegar a essa questão propriamente dita, que é a alimentação, que é um desafio imenso. A gente hoje sofre quando a mãe diz, mas meu filho até hoje não consegue comer isso ou aquilo. O que é que eu faço? Aí ela vai esperar que você dê uma receita mágica. E essa receita mágica não vai acontecer. Você vai dizer, vamos por aqui, mas aí ele não aceita. E tem mãe que quer para amanhã. Aliás, para hoje, né? E às vezes é para daqui a longo prazo. Então, esse retorno ele não pode ser estabelecido nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. Vai depender de cada situação. Até porque a gente não sabe quais são as dificuldades de ordem funcional enquanto cérebro que cada caso apresenta. Por isso que é importante a gente entender o contexto como um todo, né? Com você a palavra, Ana Cláudia. Não, e eu queria só, assim, para finalizar, né? E dizer para as mães, né, que estão nesse processo, nessa luta, que elas se permitam, né, se olhem e permitam que a criança, ela, vez por outra, ela está sinalizando, mãe, é por aqui que eu tenho que ir, né, e a gente não se deixa abater pelo desespero, porque, como eu te falei, a alimentação é uma coisa complicada e não tem mãe que consiga, fique tranquila vendo que a criança não está se alimentando bem, né? Então, mas tenha paciência e tente olhar de uma outra, assim, com um olhar diferente, com um olhar de possibilidades, né? E ela vai estar mostrando para você, olha, é por aqui que eu tenho que ir. Olha, eu gosto muito de crocante. Olha, né? E aí a gente vai tentando fazer a nossa alimentação. Isso, né? E só repetindo o que a gente falou lá no início da primeira live, a criança também vai dizer assim, olha, eu não tenho seletividade alimentar. Eu tenho uma alergia intestinal a um alimento X. Olha, eu posso ter uma doença inflamatória intestinal. Eu posso ter uma intolerância a esse ou aquele alimento. Eu posso ter refluxo, e aí eu já sei que se eu comer esse alimento aqui, o refluxo vai vir de novo, eu não vou aceitar esse alimento. Então a gente tem que ter cuidado para não achar que toda essa não aceitação é restrição ou é seletividade alimentar. Eu tenho primeiro descartar outras condições fisiológicas que causam desconforto e que gera aí esses comportamentos disruptivos, né? Aí falando de disruptivo dentro da questão alimentar, a gente também tem que ter cuidado com duas palavrinhas interessantes. Cuidado para a gente não confundir o que é de comportamento desorganizado, disruptivo, com birra, tá? Às vezes a criança utiliza de um comportamento qualquer porque ela já sabe que ao fazer isso ela barganha, ela ganha aquilo que ela quer. Assim que ela ganha, ela já corrige o comportamento. Quando ele é um comportamento que está sendo causado por um desconforto qualquer, por uma sobrecarga sensorial, por uma questão que eu não sei como administrar, por mais que você dê o mundo a ela, ela continua desorganizada, ou leva ainda um longo tempo para se reorganizar. Eu lembro muito de você quando você diz assim, eu vou para o shopping, a Maria dá um escândalo, eu me sento no chão, pego o celular e deixa ela rodando. E o povo passa e diz assim, que mãe é essa? Olha a menina chorando. Ela não tem um tempo para se reorganizar? Naquele momento, se você se aproximar, é pior. Aí é que ela se desorganiza, porque você está sensorialmente invadindo a ela se ela for desconfortável a esse contato físico. Então, dê esse tempo. Agora, você vai intervir quando ela, de repente, está se machucando, alguma coisa do tipo. Mas até então, deixa ela se organizar, porque senão se alimenta outros comportamentos. E aí a gente tem que ser, né, tem que ser esse mediador aí nesse processo. E a gente não tá falando, olha como a gente está andando para outras áreas. A alimentação, o prejuízo dessa alimentação, ela traz outras e inúmeras condições associadas a isso. Portanto, o sujeito ele é inteiro. Ele não é só a boca. Até chegar à boca, ele passa pela visão, ele passa pelo contato, pelo tato, como a sua filha precisou pegar o alimento, amassar, colocar na boca, mas não comer, até chegar a comer. Né? E hoje, mesmo ainda, a comida, ela vai ter momentos que ela só pega e joga do lado, ela não come. Porque ainda tem marcas dessa herança aí anterior da dificuldade que ela tinha. Mas é um processo. E que a gente possa ser paciente. Eu acho que a palavra mágica é essa. Paciência e persistência.
E Desistir aí não vai adiantar. tu leu aí, eu acho que tu falou aí o que uma terapeuta ocupacional falou, e ela, Isso. nas 10 dicas, né, teve uma dica que ela disse assim, cuide, olhe para você como mãe, né, e aí eu acho que esse é o caminho mesmo. Ela foi super feliz, e que bacana que tu leu isso aí, depois eu quero até o nome dessa terapeuta ocupacional para dar uma lida, para ver se ela tem coisas publicadas. Sim. Mas eu acho que é isso mesmo, tá certo? Se a gente não estiver bem, o nosso filho não vai estar bem. Então a gente precisa estar bem emocionalmente para saber lidar com essas nuances, com esses vieses que aparecem todos os dias. Então, a gente precisa olhar muito para os nossos filhos, mas a gente precisa olhar para a gente também, né? É aquela pergunta que a gente tem feito ultimamente. Quem cuida de quem cuida? Quem Como cuida é que de eu quem estou? cuida. Se ninguém está cuidando de mim, eu tenho que me cuidar. Porque eu só posso oferecer ao meu filho aquilo que eu tiver de melhor. Se eu estiver mal em função de tudo aquilo que eu vivo, Isso, né, do luto ainda que eu não consegui sair muitas vezes, lá do início do diagnóstico, aquela negação, eu acabo aí o tempo inteiro sofrendo, sofrendo, porque eu tenho que entrar num modelo que todo mundo faz, eu tenho que fazer tudo que todo mundo faz. Então, se você não estiver bem, como é que eu vou oferecer o melhor? Então, cuide do isso. seu filho, ofereça o melhor, continue o trabalho que o terapeuta ou a equipe terapeuta propõe, mas acima de tudo, se olhe, se cuide, você só vai oferecer o melhor se você estiver bem. Eu acho que essa é a chave para a gente continuar A lidando Ana bem com as Paula até questões do botou dia a aí, a dia, né? chave é cuidar de quem cuida, né, Ana Paula? É. Colocou, a chave é cuidar de Mas, quem cuida. Eu acho que é isso mas mesmo. aí eu reforço, Ana Paula, se não tem ninguém cuidando de mim, que eu possa me cuidar, né? É. A gente tem que ser esse autogestor aí desse cuidado, tá? Bom, a Então, gente. gente, Oi, pode Só, falar. só para eu finalizar, queria te agradecer. Muito bom sempre estar falando sobre essas questões que são tão polêmicas, são tão recorrentes na nossa prática, né? Eu gosto demais, agradecer demais, Wilson, né, por você estar oportunizando a gente tá falando sobre isso, tá certo? E queria agradecer as meninas aí, as minhas amigas do App Vida, né? Que eu não posso deixar a Carolzinha tá aí, todas, né? Sempre estão prestigiando a sua live, estão prestigiando, né? Quando eu apareço e tudo. Então isso é muito muito bacana É também. isso, é isso. Nesse momento de confinamento, eu acho que o que a gente pode fazer é compartilhar o que a gente construiu ou continua construindo em relação a conhecimento. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Esse momento tem sido de troca, né? É gratificante conversar sobre isso, especialmente com quem tem um laboratório dentro de casa, que é você, que tem uma filha com autismo, né? Que tem essa vivência todos os dias. E é interessante que eu estou olhando nas lives todos os dias e tem sempre um grupo aí que acompanha a gente. Então, a minha equipe Mais Estímulos, Mais estilos, a Gláucia, você, Ana Cláudia, Gláucia, Ivana, Ivana, Lucimeire, a Ana Lúcia Farias, o André, que não está por aqui, mas que é um parceirão, o Gabriel, que acabou de ser pai, parabéns aí para ele. Então, que a gente. André acabou de entrar? É o André? Não, é outro André. não, é Que outro André, é um é outro amigo meu. André. André, beijo. Que a gente possa cada vez mais unir essa força, porque assim, tá passando, vai já passar tudo isso. Eu sei que as lives vão diminuir já já por conta das nossas ocupações que vão ser retomadas, mas que fique aí a nossa contribuição todos os dias para que a gente não só escute, participe, mas também que desenvolva essa pesquisa, esse estudo. Quanto mais pessoas estiverem estudando sobre essa condição ou tantas outras, né, melhor para nós, melhor para quem vai receber o nosso serviço. Eu todo dia acompanho as lives do André Pessoa, e a cada vez que eu entro, o André faz uma festa com a minha chegada. Eu fico até sem graça quando eu entro. O Wilson, terapeuta ocupacional, não sei o quê. Aí, do mesmo jeito, o Sávio. Quando eu entro na live do Alexandre Aquino, do mesmo jeito. É muito gratificante a gente ver esse compartilhamento. Eu nem conheço o Alexandre Aquino pessoalmente, nem o Sávio. O André, sim, eu já fiz alguns trabalhos com ele. Mas é interessante que a gente está tendo essa oportunidade de trocar informações. A gente hoje, enquanto equipe multidisciplinar, saiu desse universo mais segregado e está em todos os espaços. Como a gente ganhou valor. Como a gente está cada dia, pelo nosso conhecimento e essa busca constante pelo saber, como a gente está conseguindo mostrar a importância de ser terapeuta ocupacional, especialmente nesse universo do autismo que demanda aí cada vez mais de serviços. Como é importante hoje a fono. Teve uma pessoa essa semana que mandou uma mensagem para mim assim: você é fono? Aí eu disse: por quê? Ela disse: você fala da fono o tempo inteiro. Eu disse: eu falo de todas as áreas.
né? Porque eu acho que se a gente não souber o que o outro faz, a gente nem sabe para onde encaminhar os nossos pacientes. Eu tenho que saber um pouquinho do que a fono faz, do que o físio faz, o psicólogo faz. Não é para fazer o trabalho dele, mas é para saber por que que eu estou encaminhando essa criança para aquele serviço, por que que eu estou orientando a mãe a buscar por uma avaliação fonoaudiológica, psicomotora, psicopedagógica. Se eu entender desses serviços, pelo menos um pouquinho superficial, eu vou fazer encaminhamento. E quando a gente encaminha, a gente está atendendo, a gente está incluindo, a gente está oferecendo caminhos. Incluir não é a gente atender, incluir é a gente oferecer possibilidades a esse outro. Né? Chegar a esses serviços, às vezes, falta muitas vezes essa família conhecer quais são esses serviços. Ontem uma mãe disse assim, eu estou descobrindo meu filho com autismo agora, ele tem 2 anos e meio, ele, nesse tempo de pandemia eu nem consegui fechar o diagnóstico. O que é que eu devo fazer? Eu digo, primeiro conhecer o que é autismo, ver se ele realmente tem, mesmo que você não tenha um diagnóstico, estimule, mas depois procure um neuropediatra para ele avaliar, para ver se realmente tem autismo, e depois procure uma equipe multidisciplinar para ela também endossar, a partir da observação, as dificuldades que ele tem, se for o caso de começar a estimulação. Então, essas informações estão chegando em todos os lugares. A gente tem aqui 2 pessoas todos os dias me acompanhando nas lives, uma de Cuiabá, que é de uma associação de pais de lá, e uma de Brasília. E todo vídeo que eu posto, ele compartilha lá. Então, essas informações elas estão sendo levadas para todos os lugares. E que bom que a gente faz isso. Todos os dias tem pessoas conversando sobre assuntos diversos, que a gente possa cada vez mais compartilhar esses saberes, né? Eu queria fazer um convite já aqui a quem está na sala. Amanhã, às 11 da manhã, eu vou estar falando de novo sobre sensorialidade e autismo. E às 17 horas eu vou estar falando sobre autismo e inclusão. Eu e a Lucimeire, à tarde. Então amanhã são 2 lives. No sábado tem uma live que é com a Ana Lúcia Farias, que é sobre tecnologia assistiva, no final da tarde. Segunda-feira tem outra, terça-feira tem outra, quarta-feira tem outra, quinta-feira tem outra. E aí, Ana Cláudia, se quiser, tem mais outra ainda, tá? A gente pode falar de um monte de coisas aí. Podemos falar até, Ana Cláudia, de um assunto interessante que é a apraxia da fala, já falamos, né? A apraxia da fala. E para falar de um outro assunto aí que possa envolver essas equipes aí de atendimento, já que você está à frente aí de um grupo fantástico. Queria parabenizar esse grupo seu. São 80 ou mais profissionais aí em atendimento. Lembrando que quando se começou esse serviço aí, lógico que já vinha acontecendo, mas quando você passou a coordenar esse grupo, eram pouco mais de 300 e poucos pacientes em atendimento. Eu acho que já chega a quase 1.000, né? Ou já passou disso? 966 crianças. Então, como esse serviço melhorou em todos os sentidos, né? E eu me sinto feliz em estar à frente da formação dessa equipe. Que pena que a gente está há 3 meses já sem se encontrar, mas em breve a gente se encontra. E eu vou estar levando um monte de pautas aí para a gente conversar dentro desses assuntos aí, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um beijo. Você sempre muito solícita. Obrigado mesmo. Vai ficar salvo de novo isso aqui lá no meu IGTV. Quem tiver interesse é só ir lá e assistir, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença. A gente vai encerrar agora, que já está no segundo momento já de live. Teve a primeira de 1 hora e agora com mais quase 30 minutos. Beijos, boa noite. Beijo. Obrigado pela presença de todos. Tchau, tchau. Tchau.